Bom dia. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Bom dia você que nos acompanha aí pelo YouTube, você que também está junto conosco pelo Facebook. Mais uma manhã, glória a Deus, né? Louvado seja Deus, mais uma terça-feira aí para nós. Deus tem sido extremamente bom, né? Conosco. E hoje nós temos aqui, né? Um grande amigo, um convidado aí. Nosso amigo Guedes, né? Aaron Guedes. Para Aaron você que não Guedes. conhece, Aaron Guedes. Esse é um grande amigo nosso, aí nós temos sido presenteados com a amizade do Aron há algum tempo já. Né? Eu, desde que eu cheguei em Laranjeiras, né? Então vai fazer 5 anos. Mas Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. E eu vou orar, gostaria de te convidar aí, você que está na sua casa, fechar seus olhos para nós orarmos. Agradecemos a Deus por esse tempo. Deus, nós te agradecemos, Deus, por mais uma manhã. Nós te agradecemos, Deus, porque enquanto nós dormíamos, o Senhor não dormia. O Senhor continuava cuidando de nós, cuidando da nossa casa, da nossa família, cuidando da nossa vida, do nosso coração. Antes de acordarmos, o Senhor já tinha preparado um dia incrível para nós, diante da sua presença, diante da sua palavra. Deus, nós pedimos para que nessa manhã essa palavra fale conosco, nos exorte, nos confronte, faça aquilo, Deus, que o Senhor já decretou para que ela faça em nós nessa manhã. Nós pedimos, Deus, fala conosco, nós temos fome do Senhor, nós queremos mais do Senhor, esse é o nosso desejo nessa manhã, aprender mais do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. E aí, Aronzão? Bom dia, pessoal. Bom dia, você que está assistindo a gente. Hoje o Aronzão trouxe uma palavra aí para nós, né? Nós pedimos para que ele trouxesse uma palavra, uma das coisas que Deus tem ministrado no coração dele aí, e ele vai estar compartilhando conosco aí. Quero ler um texto que está lá no livro de João, capítulo 1. Eu vou ler do verso 43 ao verso 50. Só para trabalhar um pouco o contexto desse texto, é que nós estamos no começo do ministério de Jesus e até esse momento não tinha acontecido muita coisa, ele não tinha feito muita coisa, ele não tinha feito ainda nenhum milagre. Ele estava começando a chamar os primeiros discípulos, e na história do povo judeu esse é um tempo bem complicado. Ele não é um tempo muito agradável para eles, porque eles estão vivendo um tempo de conflitos, assim como nós hoje também no Brasil, né? Estamos vivendo esse tempo de conflito, uma tensão política muito grande. Então esse texto falou muito no meu coração esses dias por essa questão do contexto ser muito parecido com aquilo que a gente está vivendo mesmo. Nós vamos falar de um homem, esse homem foi incrível. Eu vou ler então João 1, verso 43 até o 50. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Então Natanael, não acreditando muito, ele perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então disse Filipe para ele, muito sábio Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Então perguntou Natanael: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus lhe disse: você crê porque eu disse que eu o vi debaixo da figueira? Você ainda verá coisas maiores que essa. Esse é um texto que tem chamado muito minha atenção. Nessa última semana, eu tenho parado para estudar alguns temas da Bíblia mais especificamente. E, olhando para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção sobre a vida desse homem, Natanael. Muitas vezes a gente gosta de usar ele nas nossas células ou nas nossas pregações como um exemplo negativo, como um homem que talvez não fosse o melhor exemplo para se falar de algo positivo.
Mas, na verdade, esse homem era um homem incrível. Natanael era uma pessoa extraordinária, né? E eu gosto de reparar algumas semelhanças que nós temos com Natanael. Eu acredito que todo cristão, de alguma forma, ele pode, em alguma área, se identificar com a vida desse homem. A Bíblia fala, então, que Natanael estava ali. E a Bíblia fala que Jesus decide chamar um homem chamado Filipe. Ele chega para esse homem chamado Filipe, que mais tarde viria a ser um dos 12, e falou: venha e me siga. Quero que você venha caminhar perto de mim, eu quero que você seja meu discípulo. Então, Filipe, naquele momento de alegria, naquele momento de contentamento, ele olhou o amigo dele lá, Natanael, perdido, e falou: vou levar esse cara junto comigo aí. Né? Jesus não chamou ele, né? Mas se cabe um, cabe dois, né? Então ele chegou para Natanael e falou: Natanael, cara, nós achamos o Messias. Esse é um tema muito importante, principalmente naquela época, porque o povo israelita, mais especificamente nesse contexto, o povo judeu, eles esperavam aquele Salvador, aquele Messias que viria e libertaria o povo da opressão e que traria salvação para o povo judeu e que traria a glória do povo judeu de volta. E então Filipe chega para Natanael e fala: cara, chama o cara, aquele que Moisés falava sobre ele, aquele que os profetas apontavam para ele, chama esse cara. E daí Filipe, ele fala uma coisa, imagina Natanael escutando aquilo e falando: cara, que legal. Aí Filipe fala uma coisa que acaba com todo o contentamento de Natanael. Talvez eu imagino que tenha acabado com toda a empolgação dele. Ele falou: achamos um homem, esse homem é Jesus, e ele é de uma cidade chamada Nazaré. Então, nesse momento, Natanael, imagina ele olhando para Filipe, e a Bíblia fala que ele falou: Nazaré. O Messias podia vir de qualquer outro lugar, podia vir da Judéia, podia vir de Jerusalém, podia vir de uma grande cidade, podia vir de uma escola grande, rabínica, podia vir de qualquer outro lugar, mas de Nazaré. Eu imagino esse momento, Natanael brigando consigo mesmo, sabe, meu irmão? E assim como muitos de nós também passamos por esse momento onde acreditamos em mentiras a respeito da pessoa de Jesus. Nesse momento, Natanael, então, ele olha para aquela informação que ele tem e aquilo gera um preconceito no coração dele que poderia ter feito ele se afastar do Senhor. E muitos de nós temos também essas mentiras no nosso coração, muitas vezes de um jeito muito sutil, muitas vezes de um jeito muito oculto, guardamos alguns tipos de mentira a respeito do Senhor no nosso coração e que podem nos impedir de termos um relacionamento saudável com Cristo. Pode nos impedir de termos aquela fé vibrante, aquela fé que a Bíblia nos orienta a ter. Eu separei algumas mentiras aqui, que acho que foi as que mais a gente ouve falar, foi algumas que eu já vivi, talvez que a gente possa estar acreditando. A primeira delas é: Jesus, ele não quer ter um relacionamento comigo. Às vezes a gente crê que Jesus, ele é uma pessoa distante, é uma pessoa que não faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E isso acaba se tornando uma mentira para nós e muitas vezes pode nos impedir de ter um relacionamento com ele. Outra mentira que muitos de nós cremos: Jesus, ele é um Deus irado, Jesus, ele é um Deus bravo. Ele é um Deus que se ira muito fácil, então eu não posso me aproximar dele, porque senão talvez eu possa sofrer alguma punição. E isso também é uma mentira. Outra mentira: não, eu até acredito que Jesus é um cara legal, que Jesus é Deus, mas eu fiz tanta coisa ruim no meu passado, eu carrego tanta culpa na minha vida, eu fiz tantas coisas das quais eu tenho vergonha, eu não acredito mais que Jesus possa perdoar o meu pecado. Então essas são algumas mentiras que podem muitas vezes, como eu falei, de uma forma sutil, tocar o nosso coração e nos desviar do foco
de olharmos para o Senhor e de nos relacionarmos para Ele. Talvez isso possa ter acontecido de várias formas com você. Talvez você sofreu um trauma na sua vida. Talvez você sofreu alguma decepção na sua vida e de alguma forma, sem perceber, você deixou isso tomar conta do seu coração, deixou isso minar a sua fé. Talvez você perdeu um ente querido, talvez uma pessoa que você amava muito acabou falecendo. E você, naquele questionamento interno, talvez você não disse isso abertamente, mas dentro de você, você se pergunta: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor deixou meu filho? Por que o Senhor deixou meu marido? Por que o Senhor deixou meu sobrinho morrer? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Talvez você esteja aí com isso dentro de você e talvez esteja se perguntando: Senhor, por que o Senhor deixou meu filho ir para as drogas? Por que o Senhor permitiu essa situação acontecer na minha família? E muitas vezes a gente, sem perceber, a gente acaba colocando todos esses traumas, todas essas situações negativas, colocando na conta de Jesus. E sem a gente perceber, isso vai minando o nosso coração, vai diminuindo a nossa empolgação com a nossa fé, vai diminuindo a forma como somos apaixonados por Ele, vai limitando o nosso coração de conhecer ao Senhor. E quando a gente vê, muitas vezes, a gente está como aquela terra que era seca, né? Aquele coração duro, que não consegue mais receber a palavra de Deus, que não consegue mais se relacionar com o Senhor, que não consegue mais receber uma palavra de Deus e vibrar como antes. E isso é um cuidado que todos nós precisamos ter. Sabe, isso me lembra muito da mulher samaritana, quando Jesus vai encontrar ela no poço. O legal é que quando Jesus chega até ela, é interessante que ela fala assim: ué, você sendo judeu, conversa comigo e eu sou samaritana e ainda por cima sou mulher? E gera esse questionamento no coração dela por causa de todo aquele contexto histórico do povo dela e aquele contexto de convivência dela com os homens, o contexto de convivência dela com o povo judeu, a diferença, o jeito que eles eram tidos pelos judeus. E ela olha para Jesus e de primeira não reconhece ele, não reconhece quem ele é de verdade, porque ela acaba encaixando ele na figura de judeu e falando: ah, se você é judeu, então eu sou pecadora. Se você é judeu, eu sou impura. Se você é judeu e homem, eu não sou digna de conversar com você. Então por que você conversa comigo? E eu achei legal que você falou que muitas vezes a gente traz isso para o nosso relacionamento com Jesus e acaba nos limitando. E de certa forma limitou ela, porque ela olha e fala: mas eu sou cheio dessas coisas. E como que eu vou conversar com você? E muitas vezes a gente faz isso com Jesus. A gente olha para a nossa vida e fala: mas eu sou tão cheio de coisa ruim, eu fiz tanta coisa que não deveria fazer. E eu vou conversar com Jesus? Os cristãos dizem que ele é santo, a Bíblia diz que ele é santo. Eu não sou santo, eu sou impuro. Como que eu vou até esse cara? Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi até de parentes meus. Tem um tio meu que eu já falei de Jesus para ele, ele falou assim: não, eu vou para Jesus quando eu tiver tudo alinhadinho, porque quando eu for para ele, eu quero estar tudo certo, não quero fazer nada errado. Aí as pessoas criam esse pensamento nelas: eu só posso me relacionar com Jesus depois que eu tiver toda a minha vida certinha, porque se você se relaciona, você é o cara que só chegou lá porque você já era certinho. Quando, na verdade, é o contrário. Como ele chegou até a Sulamita, como ele chegou a qualquer um dos discípulos que ele chamou do jeito que eles estavam. Tipo, é aquele: vinde a mim, vós que estão cansados, que eu vos aliviarei. E esses pensamentos que às vezes a gente cria acabam nos limitando realmente nesse relacionamento com Deus. A gente acaba olhando muito para a circunstância, para a situação, ou para a característica que a gente ainda tem na nossa vida e acaba esquecendo de olhar para quem ele é, que pode transformar, que pode entrar e mudar todo o cenário da nossa vida. Cara, eu acho muito massa isso, porque que nem o Arão falou, cara, eles estão vivendo um tempo difícil ali, né? Eles estão passando por um tempo difícil e Natanael está carregando tantas mentiras ali, né? Consigo mesmo, e talvez algumas mentiras que ele nem sabia que era mentira.
Só que, cara, é engraçado porque ali tudo muda, né? E, tipo, algo que me chama a atenção Deus, ele não tem uma... Eu não vejo isso como uma necessidade, mas com esse coração de Deus, que é independente do que a gente está vivendo, ou de independente de todas as mentiras que nós carregamos até aqui, né? Porque às vezes nós somos discípulos mesmo. Os discípulos no caminho de Emaús estavam lá e Jesus está com eles no caminho, eles não conseguem reconhecer, né? Então, mesmo dentro da igreja, muitas vezes a gente carrega algumas mentiras ainda, mas, tipo, ainda assim ele insiste, né, em acabar com essas mentiras para que a gente consiga avançar, né? Cara, isso me chama muita atenção, né? Porque às vezes são mentiras que a gente, que nem se falou, às vezes são mentiras que a gente está carregando e a gente não sabe. Às vezes foi por causa do contexto que a gente viveu, o contexto da gente cresceu, a casa da gente cresceu, e muitas coisas que a gente nem percebeu que está impedindo, né, a gente de crescer no relacionamento com Deus, né? Se você aí na sua casa percebe que alguma dessas mentiras que o Aron até citou ali, que ele viveu já, e que eu já vivi muitas dessas mentiras que o Aron citou mesmo, se você percebe, né, aí na sua casa, no seu coração, sondando isso com o Espírito Santo, que você ainda carrega elas, eu acredito que essa manhã é uma manhã, né, de romper com isso, né? Glória a Deus. Eu gostaria de enfatizar um ponto que eu já falei, mas eu acho importante deixar isso muito claro. Estava lendo hoje mesmo um livro e a autora daquele livro falava assim: toda situação de trauma que nós tivemos com pessoas, ele acaba, de certa forma, muito sutilmente distorcendo a forma como nos relacionamos com a pessoa de Cristo. Então eu quero fazer um apelo aqui para você. Talvez você esteja vivendo um tempo conturbado na sua família, no seu casamento, talvez com pessoas que você ama, talvez você teve nesses dias desavenças, traumas, talvez você foi traído por pessoas que você amava, talvez você de alguma forma se sentiu negligenciado no amor pela sua própria família ou qualquer outra situação nesse sentido. Eu quero convidar você a sondar seu coração, a junto com o Senhor você poder descobrir de que forma isso talvez esteja afetando o seu relacionamento com Cristo, para que você possa ser liberto disso. Eu creio que toda mentira ela precisa de libertação. A gente costuma falar de libertação quando a gente fala de demônios, de pessoas possessas, né, por espíritos. Mas a libertação, acho que no sentido mais difícil da gente trabalhar, é a libertação da nossa mente, daquelas mentiras que viraram fortalezas, porque, né, para um cristão é muito fácil expulsar um demônio. Pelo sangue de Jesus a gente fala, vai embora, vai embora. Mentira não. Ela é uma coisa que muitas vezes está enraizada há anos na nossa vida. Às vezes é um ressentimento que eu guardo faz anos na minha vida. Às vezes é um preconceito que eu guardo da pessoa de Jesus, dos cristãos, que faz anos na minha vida. Como o Mike falou, às vezes é uma cultura, uma tradição na minha família. Então, isso é algo que precisa de libertação. É algo que a gente precisa muito da ajuda do Senhor e que a gente precisa muito ter alguém com quem contar. E isso eu acho muito legal na história de Natanael, porque ele tinha um preconceito dentro dele. Ele tinha uma mentira que estava enraizada no coração dele. Não pode vir um Messias de Nazaré. Jesus não pode ser um cara assim. Né? Jesus não pode ser esse cara que vem de uma cidade simples, que se relaciona com gente simples. Jesus não pode ser essa pessoa. E essa mentira poderia ter impedido Natanael de caminhar com Jesus. Já pensou? Talvez se Natanael ele não tivesse consciência de algumas outras verdades que a gente já vai falar aqui, talvez ele poderia ter olhado para aquela oportunidade e falado: obrigado, Felipe. Eu vou ficar aqui mesmo, eu estou bem aqui. Eu não quero seguir esse Messias que vem de Nazaré.
Eu achei muito interessante e legal você tocar nisso, porque como você disse, Natanael ele poderia ter ficado. Ô Felipe, você me convidou, mas é de Nazaré, cara. Não vem nada bom de lá. E quantas vezes, né, Aaron, a gente acredita que Jesus é diferente do que a Bíblia diz que é. A gente, às vezes, como muitas vezes Jesus foi questionado pelos fariseus, ele senta com beberrões, ele senta com pecadores. E às vezes a gente olha e fala assim, cara, mas Deus vai sentar comigo? Para. Quando na verdade ele sentar comigo que vai transformar a minha vida. Eu creio muito que o que o Arão também está querendo colocar para você é que o você se relacionar com Jesus vai mostrar quem ele vai mostrar a pessoa que ele vai trazer essa liberdade para você, porque assim Natanael só pôde olhar quem Jesus era por romper esse negócio. Às vezes a gente precisa romper isso, né? Às vezes a gente tá com esse preconceito e a gente fala, cara, mas será que Jesus é bom desse jeito mesmo? Será que Jesus entende a dor que eu passei? Será que ele não me condena? E se a gente não arriscar, se a gente não dar esse passo, vamos dizer, de fé, a gente não vai poder conhecer esse Jesus que Natanael arriscou e acabou conhecendo, né? E o que você falou, Mike, uma coisa que me fascina na história de Natanael foi a decisão dele. Né? Felipe, em determinado momento ali no texto, fala, cara, então, se você não acredita, venha e veja por você mesmo. Existe uma coisa que a gente chama de revelação pessoal de Deus. E eu acho que essa é a coisa mais preciosa para os cristãos, ainda mais nesse tempo que a gente vive de muitas incertezas. Não sei quem que falou, foi o Michael Diego que falou, né? Um tempo parecido com o que a gente está vivendo, muitas mentiras ao redor. A gente precisa ter uma revelação pessoal de quem Deus é. A gente precisa arriscar se encontrar com o Senhor. Natanael, ele estava com aquele preconceito, com aquela mentira tomando o coração dele, mas então ele tomou uma decisão. Ele falou, então eu vou lá ver. Eu vou lá ouvir o que esse homem tem para falar. Eu vou lá, vou tentar tocar nele para ver o que é. Eu vou tentar ouvir a voz dele. Eu vou tentar aprender o que ele está querendo dizer. Então eu vou tirar minha conclusão. Eu acho que nesse ponto muitos de nós falhamos como cristãos, falhamos como crentes, porque muitas vezes ouvimos mentiras a respeito de Jesus e nós não vamos até Ele para deixar Ele esclarecer. Essa cultura que nós vivemos hoje, extremamente moderna, a gente está trabalhando com mentiras o tempo todo, com coisas que não são totalmente verdades, porque agora a gente tem o Jesus gay, agora a gente tem o Jesus socialista, agora a gente tem o Jesus que era um caipira, e a gente está cercado por essas imagens sobre quem Jesus é, e muitas vezes nós não tomamos a postura de fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho na nossa cama e falar, Senhor, me revela quem o Senhor é. Eu quero conhecer quem o Senhor é de verdade. Não o que os outros estão falando sobre o Senhor, assim como o próprio Senhor um dia chegou para os discípulos e perguntou, quem que eles estão falando que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, mas então Pedro, ele tem a revelação, ele fala, não, mas eu sei quem o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E muitas vezes é essa falta de revelação que está condenando a gente. A Bíblia fala que num povo onde não há revelação, esse povo ele vai se corromper. A gente precisa ter esse cuidado de, assim como Natanael, ir lá e ter uma experiência pessoal com Cristo. Ir lá e poder tocar nele, poder ouvir a voz dele. E isso, com certeza, é a coisa mais importante para um cristão. Essa é a coisa mais importante para nós que seguimos a Cristo. Muitas vezes a gente está acostumado a ouvir pessoas falando sobre Cristo. Eu cresci ouvindo pessoas falando sobre Cristo. Eu cresci, algumas pessoas falavam coisas boas de Jesus, algumas pessoas falavam coisas que não eram boas,
mas eu só tive a certeza de quem ele era o dia que eu escolhi me encontrar com ele. E essa é a coisa mais importante para nós. A gente chama isso na teologia de revelação pessoal, né? Aquela revelação que cada um tem com Jesus. Eu gosto muito de um texto de Efésios 1,17, que o apóstolo Paulo ele faz uma oração linda. Essa oração eu faço ela quase todo dia, já faz alguns anos. E Paulo ora assim: eu oro para que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Em outras palavras, Paulo está orando assim pela aquela igreja em Éfeso. Ele está orando dessa forma: eu quero orar por vocês. Eu quero pedir para que o Pai libere sobre vocês um espírito de revelação, para que Ele mostre quem Jesus é, para que vocês conheçam quem Jesus é, não só apenas o que os outros falam, mas para que vocês conheçam a pessoa dele. Mais do que isso, Paulo fala para vocês conhecerem o pleno conhecimento de quem ele é, não um conhecimento parcial, não algo limitado, não apenas uma face do seu caráter, mas para que vocês conheçam a pessoa de Cristo como um todo. E essa é a coisa mais importante para nós. E eu acho engraçado porque é uma das coisas que eu acredito que nós conversamos muito, né? Nós somos muito amigos aqui, é uma das coisas que nós mais conversamos. Só que como a nossa geração ela tem ficado satisfeita em conhecer o que os outros dizem de Jesus, né? Meus irmãos, a verdade é que quando eu decido ficar com o que o Michael, que o Aaron conhece Jesus, sem ter esse conhecimento pessoal, eu estou desprezando o que Jesus fez. A Bíblia diz que quando Jesus morre, um véu se rasga, e esse véu não foi rasgado com uma tesoura. Ninguém foi lá e cortou aquele véu. A Bíblia diz que de cima a baixo, no corpo de Jesus, ali moído pelas nossas transgressões, ele rasga o próprio véu. A gente não podia se achegar a Deus, agora nós temos não só poder se achegar a Deus, mas um livre acesso. Nós não temos mais mediador. Moisés não precisa mais subir um monte para ouvir Deus por mim. Agora é eu e é você que podemos fechar a porta do nosso quarto e chegar lá e orar por ele. E quando você não consegue orar, você talvez só chore, igual eu que sou chorão pra caramba. Mas mesmo assim o Espírito Santo traduz para Jesus. Jesus intercede ao Pai e você conversa com o Pai, você ouve ao Pai, você fala ao Pai. A gente despreza o que de fato é o cristianismo quando nós decidimos ficar com o alimento dos outros. Né? Não, eu não estou desprezando o alimento dos outros, muito pelo contrário, porque nós buscamos nos alimentar dos homens de Deus. Nós aqui na nossa igreja estamos muito bem alimentados, nossos pastores, pastoras, líderes, homens e mulheres que têm ouvido ao Senhor e que têm derramado isso sobre nós. Porém, essa é uma revelação pessoal que eles encontram quando eles entram no secreto. Então não faz sentido nós ficarmos satisfeitos, porque a nossa geração é a geração dos fast food, né? A geração que gosta da comida rápida. Então, talvez agora você só entra no YouTube, porque no YouTube tem programação todo dia na nossa igreja. Ou talvez você está escutando outros pregadores, eu não tenho nada contra outros pregadores. Mas daí você ouve talvez uma heresia de fulano de tal, ou do ciclano lá, e você muda toda a tua vida, você muda toda a teologia que você crê, você muda toda a tua base que foi construída lá com os teus líderes, com os teus pastores, e agora você decide viver algo só porque você escutou talvez um vídeo de 5 minutos ali, e você despreza quem Jesus é. Sabe, meus irmãos, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente nesses dias. Eu me lembro que teve um dia que eu estava conversando com um amigo, e naquele mesmo dia eu tinha escutado, mas eu escutei propositalmente algumas pessoas, porque eu sabia que eu ouvi homens de Deus citando essas pessoas, e eu fui escutar todos aqueles homens naquele dia. E eu lembro, cara, que depois de ter escutado todos eles, cara, eu precisei ir para o quarto orar. Eu falei, Deus, é muita voz. Eu falei, Deus, é tanta voz, é tanta mentira, é tanta gente falando coisa diferente. Eu falei, Deus, se a gente não aprender a correr para esse lugar, né, onde Ele nos sacia com quem Ele é, a gente perde o sentido da vida e do cristianismo. Né? Então, como igreja, a gente não pode admitir, como cristãos, a gente não pode admitir, né, viver essa vida, né, Aaron? Verdade, Diego, eu concordo com você. E eu gostei muito como você falou, Jesus ele rasgou o véu. Né? Essa palavra é revelação, né? É rasgar o véu, é chegar a um entendimento. E foi isso que aconteceu com Natanael.
Natanael foi até Jesus com uma mentira no seu coração. E isso eu imagino, contextualizando de um jeito pessoal meu, eu imagino ele chegando até Jesus e falando: Jesus, eu escutei muitas coisas sobre quem você era. Eu vi muitas coisas aqui, eu vim aqui ver quem o Senhor é. Talvez seja tempo da gente fazer isso. A gente chegar até o Senhor e falar: Senhor, eu ouvi muito tempo que o Senhor era um Deus irado, mas eu quero saber quem o Senhor é mesmo. O Senhor é irado mesmo. Talvez seja tempo da gente chegar para o Senhor: Senhor, eu passei por um trauma muito grande. E eu acredito que o Senhor que causou isso na minha vida, e eu sei que isso é uma mentira, mas eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero poder ser curado pelo Senhor e poder substituir essa mentira pela verdade que está em Cristo. Né? Esse tipo de mentira, ele é uma coisa que a gente precisa substituir na nossa vida, porque senão a gente não vai conseguir vencer. Mesma coisa que a gente pegar um terreno cheio de mato, a gente ir lá carpir, todos nós aqui, e a gente deixar ele lá tranquilo, lá, a gente volta um mês depois, tá com a mesma quantidade de mato que antes. Não, a gente precisa ir lá carpir e plantar alguma coisa para poder, né, não acontecer aquilo. Com a nossa mente é a mesma coisa. A gente precisa substituir essas mentiras por verdades, pela verdade de Cristo. E eu gosto muito da palavra verdade na Bíblia, porque ela tem um significado muito parecido com a revelação. E um dos símbolos que a Bíblia usa para falar de verdade e revelação é a luz. Eu gosto muito da bênção sacerdotal que está lá em Números 6, verso 20 em diante. Nessa bênção que Moisés e Arão liberavam sobre o povo, é muito importante esse trecho dos israelitas. Os judeus levavam muito a sério essa bênção. Até hoje, os sacerdotes proferem essa bênção para o povo. E um dos pedaços daquela oração, né, o sacerdote ele clama: Senhor, faça a luz do seu rosto vir e resplandecer sobre nós. Nesse momento, meu irmão, o sacerdote ele está falando sobre a revelação de quem o Senhor é, a luz que sai do rosto dele, o contato pessoal que eu tenho com o Senhor. Então essa luz vem e transforma as trevas da mentira dentro de mim em luz. E então o Senhor ele pode acender essa luz dentro de nós e as coisas mudam na nossa vida. E uma chave vira na nossa vida. Eu quero profetizar sobre sua vida uma chave virando, acendendo luz sobre o seu coração, depois que você ver a face do Senhor e deixar a face dele brilhar sobre você. Eu profetizo isso sobre sua vida. A Bíblia vai trabalhar muito essa questão de luz e trevas. Você está falando disso, da verdade e da mentira. O salmista, num determinado momento, ele fala: aqueles que olharam para o rosto do Senhor foram iluminados. Isso está falando da revelação pessoal de novo, de quem ele é. A Bíblia ela é muito enfática nesse ponto. O salmista vai falar que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele momento de tristeza é o momento onde a mentira toma o meu coração, é o momento da noite. A noite ela está falando da mentira, do engano, e essa tristeza vem quando eu estou nesse engano, quando eu estou nessa incerteza no meu relacionamento com o Senhor. Mas a partir do momento que eu me achego até Ele, que eu deixo a luz do rosto dEle brilhar sobre o meu, quando eu deixo Ele iluminar o meu coração, então vem uma manhã, e junto com essa manhã vem a alegria de novo, a minha fé volta a ser vibrante, a minha paixão pelo Senhor se reacende, e então eu posso provar daquela alegria que só Ele pode trazer ao meu coração, e eu vivo uma manhã. E é esse o ponto que nós queremos chegar aqui hoje. Queremos profetizar sobre sua vida, que a luz do Senhor venha, brilhe sobre você, ilumine, pondo fim à sua noite, pondo fim às mentiras da sua vida. Mas, novamente eu falo, você precisa se chegar até Ele. Você precisa fechar a porta do seu quarto e dobrar o seu joelho e conhecer a Ele. Uau, uau, uau. É isso mesmo, a Bíblia também fala que quando o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis libertos. Que é exatamente isso. Outro ponto legal da bênção sacerdotal, que uma outra versão vai dizer: Ele resplandeça a sua bondade sobre você.
Isso me lembra Amém. de Moisés no monte, quando Deus fala que vai passar por ele toda a bondade. É exatamente isso. É tempo da gente dobrar o joelho e conhecer essa bondade de Jesus frente a frente. A palavra também diz que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. E a gente só vai conseguir isso dando todo esse espaço para que o Espírito possa fazer isso na nossa vida. Ele que nos convence do pecado, ele que nos mostra o que está de errado, ele que nos capacita a mudar isso, ele que nos capacita ao nosso coração receber essa verdade e viver essa verdade, receber essa alegria que o Aron está falando. E a Bíblia também diz que o Espírito não falaria de si mesmo, mas falaria do que ele ouviria, Verdade. ele receberia do que é de Cristo. Então, Cristo é a verdade e a gente recebe essa verdade através do Espírito Santo. Então, é essa bênção que a gente quer deixar hoje. Essa verdade que te liberta, essa verdade que enche o seu coração, porque a verdade não é um contexto, a verdade não é simplesmente uma característica, ela é uma pessoa. Sim. Você conhece Jesus. Cristo, você conhece a verdade, Ele é a verdade e Ele liberta o seu coração. Eu Mas- amo a forma, Mike, como Natanael ele se comporta em relação a isso. Então, o encontro dele com Jesus foi muito legal. Então, a Bíblia fala então que Natanael se aproxima de Jesus e antes de Natanael se chegar ao Senhor, Jesus fala: aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Natanael, muito perdido, fala: de onde o Senhor me conhece? Então, Jesus fala: eu vi você debaixo de uma figueira antes de Filipe chamar. E aqui, meu irmão, a figueira tem vários símbolos, árvores na Bíblia tem vários símbolos. Para os judeus, árvores têm muitos símbolos. Talvez, se você estudar um pouco melhor isso, olhar melhor a Bíblia, você vai achar diversos símbolos para isso. Mas o que eu gostaria de deixar aqui com você é que o Senhor sempre está presente. Natanael não percebeu que o Senhor estava presente lá em espírito, mas ele estava presente. E isso é uma coisa muito importante também. O que ele estava fazendo debaixo da figueira é uma coisa que a Bíblia não fala. A gente pode chegar a uma conclusão. Era um costume daquela época, as pessoas, os estudiosos, os rabinos, eles estudarem a lei e os profetas debaixo de árvores. Então, a conclusão aqui que a gente pode chegar é que nesse momento que Natanael estava sendo conhecido pelo Senhor, nesse momento ele provavelmente estava mergulhando na palavra, lendo, comendo a lei, comendo os profetas. E eu gostaria de exortar você e te incentivar: leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Meu irmão, Jesus só vai se revelar a você quando você poder comer a palavra, quando você poder se alimentar plenamente da palavra. Não deixe isso de fora do seu cardápio. Leia, coma a Bíblia, meu irmão. Aí você vai poder provar da verdade que o Senhor tem para você. Amém. E só para a gente encerrar algo que, enquanto vocês falavam, eu senti assim, nós como igreja, nós temos nos colocado diante de Deus, né, irmãos? Nós temos procurado olhar para o Senhor. E eu acho legal porque no Salmo 34, quando fala que nós somos iluminados quando olhamos para Ele, diz em algumas traduções que nós não somos confundidos. E agora, sobre a nação brasileira, eu sinto que por muito tempo nós somos confundidos e enganados. Meus irmãos, mas eu sinto esse tempo de luz sobre a nossa nação. Né? Não fique assustado com o escândalo vindo à tona. Eu acredito que tem mais alguns para vir aí. Mas eu sinto que Deus está varrendo a nossa nação e glória a Deus por isso. Eu sinto muito isso. Deixa que venha à tona o que tiver que vir à tona, porque a luz do Senhor está batendo sobre a nossa nação e eu estou muito feliz por isso. Porque nós ouvimos tanto falar sobre a nossa nação, as promessas para ela. Né? Nossa nação ainda vai ser conhecida por uma nação rendida aos pés de Cristo. Eu creio nisso. Amém. Orão, você ora para nós? Ora por nós também, fazendo favor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela sua luz, Senhor, que brilha sobre nós, que, Senhor, nos tira das trevas, traz entendimento, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela sua palavra, nós amamos sua palavra, amamos, Senhor, a palavra do Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da sua palavra. Senhor, somos apenas estrangeiros na terra. Nós clamamos, Senhor, não oculte de nós os seus mandamentos, a sua lei. Amamos sua lei.
Abre os nossos olhos, Senhor. Traz revelação sobre nós a partir da sua palavra. Eu oro por nós, Senhor, pelos que estão nos assistindo, pelos cristãos da nação brasileira. Eu oro, Senhor, traz a luz da sua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus, irmãos, por mim esse programa podia durar 3 horas, aí, sabe? Nós ficar conversando e chorando aí. Mas glória a Deus, né, meus irmãos? Só terça-feira eu acredito que não será a mesma depois desse devocional, né? Se você puder, corre pro teu quarto e vá fazer igual Natanael. Vá deixar Jesus mostrar quem ele é para você, né? Então hoje é terça-feira, glória a Deus, né? Hoje eu queria te lembrar que nós temos Shape Cells à noite com o pastor Jones e convidado. E fica ligado aí nas nossas programações, porque o que Deus tem para nós é muito especial, né? Glória a Deus por isso. Obrigado por estar conosco aí mais um dia, mais uma manhã, viu? Amamos vocês. Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau, tchau.